Ela tinha só 17 anos quando foi deixada atrás daqueles muros altos. Sem malas, sem abraço de despedida. Só o som das rodas da charrete se afastando na madrugada. Desde então, o mundo encolheu. Virou corredores frios, rezas sussurradas e olhares que feriam mais do que qualquer palavra. No convento, diziam que Deus via tudo. Mas havia algo ali dentro que parecia ver ainda mais. Um diário que nenhuma freira conseguia entender. Um caderno de capa escura, guardado como relíquia, que mudava de lugar durante a noite. Que às vezes amanhecia aberto, com a tinta ainda úmida. Você consegue imaginar ser abandonada para ser esquecida e descobrir que é justamente você a única capaz de ler aquilo. Que todo mundo ali tem medo até de tocar. Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade no convento de Santa Efigênia, no interior de Pernambuco, em pleno ano de 1883. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like. Porque o que Ana Clara descobriu naquela clausura cercada de muros e segredos vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. A madrugada ainda estava azul escura quando a charrete parou. A madrugada ainda estava azul escura quando a charrete parou diante do portão de ferro do convento. A névoa descia do morro em faixas suaves. Molhava o cabelo, a roupa, o rosto de Ana Clara. O ar cheirava a terra úmida, mato amassado e fumaça distante de lenha molhada. O homem que a acompanhava, um parente distante encarregado de resolver o problema, não desceu da charrete. Só apontou com o queixo para o portão. A partir daqui, se vira com Deus, murmurou sem encará-la. Ana Clara desceu com cuidado. Os sapatos, já gastos, afundaram na lama fria. Ela abraçou o próprio corpo, como se ainda pudesse se aquecer, com um afeto que ninguém mais lhe oferecia. O portão abriu com um rangido longo. Do outro lado, uma freira alta, de rosto ossudo, a observava com olhos estreitos. Ana Clara de Albuquerque? Perguntou. Ela assentiu, a voz presa na garganta. A família fez doação generosa para o convento. A mulher continuou. Em troca, recebe de Deus o favor de ver a senhorita encaminhada. Aqui dentro não há passado, só penitência e silêncio. O jeito como ela dizia encaminhada soava mais como apagada. O portão se fechou atrás de Ana Clara, com um estalo que pareceu definitivo. Como se o mundo lá fora tivesse sido trancado junto com ela. Ou ela, trancada fora do mundo. O pátio interno era amplo, pedras gastas, um poço no centro coberto por uma tampa pesada. Ao redor, os corredores arcados do claustro, onde algumas freiras passavam em silêncio, os véus arrastando pelo chão. Nenhuma sorriu, nenhuma perguntou de onde ela vinha. A freira alta fez um gesto brusco. Me chamo Madre Angélica. Aqui dentro, obediência e silêncio valem mais que sangue. Se veio com o coração rebelde, melhor deixá-lo do lado de fora. Ana Clara sentiu uma pontada no peito. Seu coração não era rebelde. Era só ferido. Mas ninguém ali parecia interessado em saber. Foi conduzida por um corredor estreito. Paredes caiadas. Quadros de santos com olhos muito escuros. Velas queimando lento, espalhando um cheiro de cera misturado a incenso velho. Ao passar diante da pequena capela interna, ela sentiu um arrepio estranho. Não era só o frio. Na parede lateral havia um nicho de madeira. Ali dentro, protegido por um vidro embaçado, estava um pequeno livro de capa negra, fecho de metal, sem título. Duas freiras ajoelhadas à frente do nicho rezavam em sussurros. Mas o que mais chamou a atenção de Ana Clara foi o olhar que elas lançaram ao livro. Não era devoção. Era medo. O que é aquilo? Ela arriscou perguntar num fio de voz. Madre Angélica parou de repente. Virou-se. Aqui dentro, noviça não pergunta. Obedece. Os olhos da madre, porém, desviaram por um segundo para o nicho. Rápidos. Inquietos. Aquilo é lembrança de uma alma que se perdeu na soberba, respondeu por fim.
Uma freira que achou que podia ver além do que Deus permite. Morreu louca, rasgando páginas e gritando coisas que ninguém entendia. O que sobrou foi esse caderno, um diário que ninguém consegue ler. Ana Clara engoliu em seco. Ninguém, nem padre, nem bispo, nem mesmo os homens de letras da capital. As palavras não fazem sentido. E quanto menos sentido fazem, mais perigosas podem ser. Ela fez o sinal da cruz. Por isso ninguém toca, ninguém lê, ninguém sequer pronuncia o nome da finada irmã perto desse vidro. A voz da madre desceu um tom. Nosso dever é esquecer. Esquecer. A mesma palavra que a família usara quando a enviou para ali. É o melhor, diziam. Lá dentro todo mundo esquece. As horas seguintes foram um borrão. Roupa trocada por hábito áspero. Cabelo preso para caber sob o véu simples das noviças. Uma cama estreita num dormitório comprido, onde outras meninas olhavam para o teto em silêncio. Naquela primeira noite, o sono não veio. O convento escureceu depressa. Rezas no fim do dia. Sineta, passos arrastados. Do lado de fora, o vento percorria o claustro, como se assobiasse pelos vãos das arcadas. Ana Clara ficou deitada, os olhos abertos, fixos nas ripas do teto. No canto oposto, uma noviça de rosto miúdo, olheiras profundas, apertava um terço entre os dedos até os nós ficarem brancos. Você é nova, murmurou quase sem mover os lábios. Ana Clara virou o rosto. Cheguei hoje. Me chamam de Ana Clara. A outra hesitou. Aqui dentro, melhor ter menos nomes, menos passado. Ela voltou a olhar para o teto. Me chamam de Inês. Mas tem noite em que nem isso eu lembro direito. Um silêncio pesado caiu entre as duas. Foi quebrado por um som distante, um rangido metálico. Depois um toque oco, como se algo duro fosse pousado sobre madeira. Ana Clara se encolheu na cama. O que foi isso? Sussurrou. Inês apertou mais o terço. É melhor não ouvir. Ela demorou a responder. É da biblioteca. Ou pelo menos é o que dizem. Ana Clara franziu a testa. Biblioteca? Um cômodo que quase ninguém usa. Madre Angélica não gosta que a gente fique perto de livro. Diz que é coisa para homem, para padre. Inês fechou os olhos por um instante. Mas ultimamente, todo mundo anda jurando que de madrugada alguém acende vela lá dentro, que o clarão passa por baixo da porta e que se ouve, ela engoliu em seco. E que se ouve papel sendo virado, como se alguém lesse sem parar. O coração de Ana Clara apertou. Desde pequena, os poucos momentos de paz que tivera vinham de livros. Seu pai, antes de morrer, ensinara as letras com paciência. Ensinou também alguns truques de tipografia, mostrando jornais e livros vindos da capital. Letras para ela eram abrigo, não ameaça. A ideia de uma biblioteca trancada, de páginas proibidas, doía de um jeito quase físico. E ninguém vai ver? Insistiu. Inês abriu os olhos assustada. Quer morrer cedo? Já basta o que aconteceu com a outra. Com a freira do diário? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Lá fora, a sineta soou grave. Hora do grande silêncio. As luzes foram diminuindo. O dormitório mergulhou numa penumbra espessa. Mas para Ana Clara, o que não se apagava era a lembrança do livro negro no nicho da capela. Capa escura, fecho de metal. E aquela frase da madre. Ninguém consegue ler. Ela virou de lado, fechou os olhos. Quando conseguiu enfim pegar no sono, sonhou com páginas cheias de letras embaralhadas, que se reorganizavam sozinhas, formando frases que pareciam falar diretamente com ela. Na manhã seguinte, o convento acordou antes do sol. Reza, café fraco, trabalho. Deram a Ana Clara a tarefa de varrer o corredor que levava à capela. Madre Angélica passou instruções rápidas e depois se afastou, chamada por outra freira. Sozinha com a vassoura na mão, Ana Clara parou diante do nicho de madeira. Àquela hora não havia ninguém ajoelhado. O vidro embaçado escondia um pouco o interior. Ela largou a vassoura, secou as mãos no hábito e, num impulso que nem ela soube explicar, aproximou o rosto do vidro. Conseguiu ver a capa negra, mais gasta do que lembrava. E por uma fresta, percebeu que o fecho de metal não estava completamente travado.
O coração disparou. Na lateral do nicho, havia uma pequena portinhola de madeira com uma chave pendurada no próprio trinco. Era loucura. Era errado. Era o tipo de coisa que, se descobrissem, custaria caro. Mas Ana Clara sentia algo entre o medo e o chamado. O mundo inteiro havia decidido que ela devia ser calada, que devia viver em silêncio. Talvez fosse por isso que aquele livro silencioso parecia gritar para ela. Antes que pudesse pensar demais, girou a chave. Abriu devagar a portinhola. O cheiro que veio de dentro não era de mofo, era de tinta antiga, de papel manuseado por mãos nervosas. Ela pegou o diário. Pesava mais do que parecia. A capa estava arranhada, como se unhas tivessem tentado arrancá-la dali. Ana Clara abriu na primeira página. Os olhos percorreram as linhas. À primeira vista, não fazia sentido. Palavras soltas em latim, frases quebradas em português, sílabas cortadas no meio. Qualquer pessoa, olhando rápido, diria que era desvario. Loucura. Mas Ana Clara não olhou rápido. Ela tinha o hábito de quem aprendera a montar texto, letra por letra, linha por linha, vendo o pai organizar tipos de chumbo na tipografia. Alguma coisa ali lhe pareceu. Começou a ler com mais atenção. Primeira linha, segunda, terceira. Notou um padrão. A cada 3 palavras perdidas, uma letra se repetia, formando outra palavra, escondida dentro da confusão. Era um código, um texto escondido dentro do texto. Ela mexeu os lábios, reconstituindo as letras. Na margem da primeira página, escritas em tinta um pouco mais escura, as palavras finalmente surgiram, como se sempre tivessem estado ali, esperando que alguém soubesse montar o quebra-cabeça. Eles pensam que Deus não vê, mas eu vejo, e vou escrever tudo. Ana Clara sentiu o sangue sumir do rosto. Ela virou a página, as mãos trêmulas, mais palavras quebradas, mais letras dispersas, e de novo, a frase escondida, recomposta em sua cabeça. Se eu desaparecer, procurem onde a água é mais funda, e o chão cheira a ferro. Ferro, como ferrugem, como sangue seco. Um arrepio atravessou o corpo de Ana Clara. Do fundo do corredor, um som ecoou. Passos, firmes, aproximando-se. Ela fechou o diário num sobressalto. Tentou devolvê-lo ao nicho, mas, no nervosismo, quase deixou o livro cair. A capa bateu no vidro, com um toque seco, alto demais para seu gosto. Os passos ficaram mais próximos, mais claros. Ela ainda conseguiu empurrar o diário para dentro do nicho e puxar a portinhola, mas o fecho de metal já não encaixava tão bem quanto antes. O livro ficou ligeiramente torto, uma parte da capa visível pela fresta. Madre Angélica surgiu na curva do corredor. Olhar duro, boca estreita. O que a noviça faz parada aí? Ana Clara sentiu o coração bater na garganta. Eu estava só varrendo. A madre olhou para o chão. A vassoura estava a alguns passos atrás, abandonada. Depois seus olhos subiram para o nicho. Fixaram-se na capa do diário. Agora um pouco mais à frente do que antes. Um músculo tremeu em sua face. Já lhe disseram que esse lugar é de oração, não de curiosidade. Ana Clara baixou a cabeça. Sim, madre. Então cumpra. A curiosidade foi o que perdeu a alma que escreveu esse diário. Ela se aproximou um pouco mais. Os dedos tocaram o vidro de leve. E algumas almas aqui dentro não podem se dar ao luxo de serem perdidas de novo. O tom da frase não era geral. Era específico, como se tivesse endereço certo. Ana Clara sentiu pela primeira vez que sua presença ali não era apenas tolerada, era vigiada. Madre Angélica se afastou, os passos duros ecoando pelo corredor. Quando o som sumiu, Ana Clara voltou a olhar para o nicho. O diário parecia a encarar de volta, e dentro de sua cabeça, as frases lidas há poucos minutos não paravam de se montar, letra por letra. Eles pensam que Deus não vê, mas eu vejo, e vou escrever tudo. Naquele exato momento, uma badalada ecoou da torre do convento, alta, metálica. O som vibrou pelos muros, pelo pátio, pelos corredores. E por um segundo, Ana Clara teve a nítida impressão de que o diário tremeu levemente, atrás do vidro, como se alguma coisa ali dentro, há muito tempo calada,
tivesse acabado de acordar. O convento inteiro parecia ouvir. O vento prendeu a respiração nas arcadas. Até as chamas das velas hesitaram. Algo naqueles muros podia finalmente ser lido. E quem tinha os olhos certos para isso não tinha sido trazida ali por acaso. A noite ainda nem tinha caído. Mas o que ela escondeu por tantos anos começava, letra por letra, a se revelar. Nas horas seguintes, o convento pareceu continuar igual. Reza, trabalho, olhares baixos. Mas por dentro, nada em Ana Clara estava no mesmo lugar. Ela repetia os gestos mecânicos de toda noviça recém-chegada. Lavava chão, tirava o pó dos bancos da capela, ajudava na cozinha. Mas atrás dos olhos, as frases do diário se remontavam sozinhas, como tipos de chumbo se alinhando na forma antes de receber tinta. Eles pensam que Deus não vê, mas eu vejo, e vou escrever tudo. Cada vez que lembrava daquelas palavras, um peso estranho se acomodava em seu peito. Não era só curiosidade, era a sensação de testemunha involuntária, como se, ao decifrar o código, ela tivesse sido convocada para olhar. Algo que ninguém mais queria ver. Naquela tarde, Madre Angélica a designou para ajudar na lavanderia. Bacias de madeira, água fria vinda do poço no centro do pátio, lençóis brancos das freiras mais velhas, hábitos pesados, pendendo dos varais como sombras alongadas. Não desperdice água, advertiu a madre antes de sair. Aqui dentro, tudo é contado, até lágrima. Ana Clara assentiu. As outras noviças trabalhavam em silêncio. Só o som de tecido sendo esfregado, a água respingando e o rangido do velho sarilho puxando o balde do poço. Quando chegou a vez dela de puxar a corda, Ana Clara se aproximou da borda. Olhou para baixo. A abertura de pedra parecia um olho escuro. O balde descia, batendo nas paredes úmidas, até sumir na escuridão. Ela se inclinou um pouco mais, tentando enxergar a superfície da água. Foi aí que sentiu um cheiro leve, quase imperceptível, misturado ao de terra molhada. Cheiro de ferro, como ferrugem, ou sangue muito antigo. Um arrepio percorreu suas costas. Procurem onde a água é mais funda e o chão cheira a ferro. A frase do diário voltou inteira, clara, rabiscada por uma mão nervosa. Em outra época. Ai, não se debruça tanto assim, não. Uma voz baixa sussurrou ao lado. Ana Clara assustou-se. Era Inês, com a barra do hábito encharcada, as mãos vermelhas de esfregar tecido. Dizem que quem olha demais lá para baixo acaba escutando o que não deve, continuou a noviça, sem erguer os olhos. O que dizem que se escuta? Inês apertou os lábios. Reza estranha. Às vezes, alguém chorando. O sarilho estalou. O balde tocou a superfície da água lá no fundo, com um som oco. Ana Clara prendeu a respiração, tentando decidir o que era mais forte. O medo ou a vontade de puxar o balde e ver se a água vinha limpa. E por que cheira assim? Ela insistiu baixinho. Como ferro. Inês fingiu não entender de imediato. Ferro? Você não sente? A outra encolheu os ombros. Sempre cheirou assim, desde que me entendo por gente aqui dentro. Ela olhou em volta, certificando-se de que nenhuma freira mais velha ouvia. Dizem que, antigamente, esse poço era mais raso, que a água batia quase na metade. Depois de um ano, choveu demais. Deram um jeito de aprofundar. Os olhos de Inês escureceram. Desde então, ninguém mais fala de entrar lá. Ana Clara puxou a corda. O balde subiu, lento, pingando. A água parecia comum, mas o cheiro permanecia. Aquele leve toque metálico, como se alguém tivesse lavado facas ali dentro por tempo demais. A tarde caiu. O sol sumiu atrás do morro, deixando o claustro mais frio. Depois da reza das vésperas, as noviças foram dispensadas para um breve descanso. Ana Clara voltou ao dormitório. O cansaço pesava nas pernas, mas o que doía de verdade era a cabeça, cheia de frases quebradas, de letras escondidas entre linhas. Encontrou Inês sentada na própria cama, olhando para o nada. Estou te atrapalhando? Ana Clara perguntou, sentando-se na cama ao lado. Aqui dentro quase tudo atrapalha, mas você ainda não sabe o que é pior, respondeu Inês com um sorriso triste. Ana Clara hesitou. Depois decidiu arriscar.
Você conheceu a freira que escreveu o diário? Inês virou o rosto devagar. Os olhos, antes vazios, ganharam um brilho inquieto. Ninguém fala dela em voz alta. Eu sei. Mas você conheceu? Silêncio. Ao longe, um sino pequeno tilintou, chamando para alguma tarefa na cozinha. Inês inspirou fundo. Eu era pequena. Muito pequena, acho que mal chegava no altar. Ela apertou o terço entre os dedos. Lembro de uma moça que ajudava na enfermaria. Era freira já, mas sorria como se ainda fosse noviça. Chamavam de Irmã Domitila. O nome pareceu ressoar dentro da cabeça de Ana Clara. Era ela? Inês assentiu. Ela me dava pedaços de pão escondido quando eu chorava de fome. À noite, às vezes, eu a via escrevendo num caderno. Ela engoliu em seco. Diziam que estava ficando louca, que ficava anotando sonho, visão, que misturava pecado com reza na mesma página. Ana Clara sentiu o peito apertar. Loucura era a palavra usada com muita facilidade para calar mulheres que viam o que não deviam ver. E o que aconteceu com ela? Perguntou. Inês desviou o olhar. Falaram que a febre levou. Que delirou tanto que ninguém conseguiu nem rezar o terço direito no velório. Os dedos dela tremeram, passando pelas contas do rosário. Mas Ana Clara insistiu. Você não acredita nisso? A outra respirou fundo, como se estivesse atravessando um corredor escuro, dentro da própria memória. Eu acordei uma noite, com barulho de coisa arrastando. Achei que era sonho, mas aí ouvi um grito. Os olhos de Inês se encheram de água. Não era grito de febre. Era de quem cai, de quem é puxado. Ela fechou os olhos. No dia seguinte, disseram que Irmã Domitila tinha sido levada para o médico na cidade e que não resistiu. Nunca mais vi corpo, nem caixão. Ana Clara sentiu um frio gelado subir pelo estômago. E o poço? Inês abriu os olhos, assustada. Não fala alto. Me responde só uma coisa, insistiu Ana Clara. A voz quase um sopro. Naquela noite, não choveu, não é? Inês demorou a responder. Não. O céu estava seco. Ela passou a mão pelos braços, como se sentisse um vento que não havia. Mas na manhã seguinte, a água do poço estava mais alta, como se alguém tivesse alimentado ele na calada. Por um instante, nenhuma das duas falou. O dormitório estava quase vazio, só o ranger ocasional de alguma cama. Um suspiro perdido, um pássaro atrasado pousando na janela. Dentro da cabeça de Ana Clara, as pistas começavam a se encadear. Diário, poço, cheiro de ferro, sumiço sem corpo. Uma cólera silenciosa subiu pela garganta dela. Desde que chegara, lhe haviam dito que ali dentro se deveria esquecer. Esquecer família, esquecer passado, esquecer perguntas. Agora parecia que queriam esquecer também uma morte que não encaixava direito em nenhuma fé. À noite, o convento mergulhou outra vez na penumbra. O vento percorria os corredores, como se procurasse uma fresta para entrar. Na capela, um círio ardia diante do altar. Sombras dos santos dançavam nas paredes, como se estivessem inquietos. Depois da última reza, o grande silêncio foi proclamado. Mas o silêncio, para Ana Clara, era só por fora. Por dentro, as palavras do diário continuavam falando. Ela esperou até o dormitório se acalmar. Respirações pesadas, um ou outro sussurro. O farfalhar de hábito contra tecido de colchão. Quando achou que todas dormiam, levantou-se devagar, os pés descalços no chão gelado, a barra do hábito roçando o piso. Inês mexeu a cabeça no travesseiro, como se lutasse com algum sonho. Vai aonde? Murmurou sem abrir os olhos. Preciso ver uma coisa, respondeu Ana Clara. Também em sussurro. Não vai sozinha. Aqui, ninguém devia andar sozinha depois do silêncio. Ana Clara hesitou. Não queria arrastar mais ninguém para dentro do turbilhão que começava a se formar em sua mente. Mas o medo do desconhecido é sempre menor quando compartilhado. Então vem comigo, pediu. Inês ficou alguns segundos imobilizada. Depois suspirou. Se a madre descobrir, vão dizer que foi influência sua. Talvez tenha sido mesmo. Pouco depois, as duas deslizavam pelo corredor escuro.
As velas tinham sido apagadas. Só uma luz distante, vinda de alguma lamparina esquecida, riscava o caminho. O convento parecia diferente à noite. Os mesmos quadros de santos ganhavam expressões opacas. As mesmas paredes caiadas pareciam ouvir mais do que durante o dia. O nicho do diário os esperava na curva do corredor. A luz da lamparina mais próxima batiam no vidro, fazendo-o parecer um olho embaçado. Inês parou a alguns passos. Não vou chegar mais perto. Você já chegou mais perto do que muita gente. Só de não sair correndo, respondeu Ana Clara, tentando sorrir. O coração dela batia tão forte que parecia querer atravessar o tecido do hábito. Ela se aproximou do nicho. A mesma chave, pendurada no mesmo lugar. Era como se ninguém ali acreditasse de fato que alguém seria louco o suficiente para usá-la 2 vezes. Ana Clara girou a chave com cuidado, temendo que qualquer ruído despertasse o convento inteiro. A portinhola abriu com um suspiro leve. O livro estava onde ela o deixara mais cedo, mas algo estava diferente. A capa, antes apenas arranhada, agora trazia um risco novo, mais fino, como se uma unha tivesse passado ali recentemente. Inês, lá de trás, viu a mão de Ana Clara tremer. Tem certeza de que isso é coisa de Deus? Murmurou. Ana Clara não respondeu, porque no fundo já sabia que não era. Não daquele Deus sereno que seu pai mencionava quando lia trechos de evangelho em casa. O que rondava aquelas páginas tinha mais a ver com culpa humana do que com mistério divino. Ela retirou o diário. O peso dele em suas mãos parecia maior naquela noite. Abriu numa página do meio, o mesmo emaranhado. Palavras em latim, português quebrado, sílabas soltas. Mas agora, seus olhos sabiam por onde começar. Ela foi pescando letras. Primeira de uma palavra, última de outra, segunda de uma terceira. O código se abria como se a própria irmã Domitila sussurrasse o caminho ao seu ouvido. A frase oculta ali foi emergindo. Ele veio hoje de novo, mãos muito limpas, olhos que nunca descem até os pobres. Traz confessões dos coronéis lá de fora, mas sai com mais dinheiro do que entrou. Ana Clara engoliu em seco. Fala de quem? Inês perguntou, inteiramente desperta agora. Do padre, respondeu Ana Clara, mais para si mesma do que para outra. Virou a página. Madre diz que é vontade de Deus que aceitemos tudo caladas, que as doações são para a glória do céu. Mas o céu aqui tem cheiro de moeda nova e de casas tiradas de viúvas. As mãos de Ana Clara suaram. Virou mais uma página. Dessa vez, o texto oculto vinha mais rápido, como se a própria autora estivesse perdendo paciência. Hoje ouvi grito vindo do poço. Disseram que era eco, mas o eco não pede ajuda pelo nome. Um nó se formou na garganta de Ana Clara. Ela ficou parada, olhando aquelas linhas, como se encarasse um abismo. Eco não pede ajuda pelo nome, repetiu, quase sem voz. Os cabelos da nuca se eriçaram. De repente, um barulho cortou o corredor. Passos, desta vez mais leves. Não pareciam os de Madre Angélica. Sempre duros, sempre decididos. Era um caminhar mais macio, mas não menos firme. Ana Clara fechou o diário às pressas. Mas no susto, uma folha solta escapou por entre as páginas. Caiu no chão, deslizando até quase sair do facho de luz da lamparina. Inês recuou para a sombra. Apaga a vela, sussurrou. Mas não havia vela, só a lamparina fixa na parede, longe demais para ser alcançada sem cruzar o corredor aberto. Os passos se aproximavam. Um vulto finalmente surgiu na curva. Não era Madre Angélica. Era outra freira, mais jovem, rosto estreito, olhar fundo, inquieto. Irmã Beatriz, responsável pela enfermaria. Ao ver Ana Clara diante do nicho, ela parou. Os olhos baixaram para o diário em suas mãos. Subiram até o rosto dela. Você leu? A voz veio num sussurro, entre curiosidade e terror. Ana Clara sentiu que qualquer resposta poderia ser sentença. E negar talvez fosse inútil. A folha caída no chão, com a caligrafia nervosa de Domitila, os denunciava. Confirmar seria confessar um pecado que nem sabia de que tamanho era. Mas às vezes, a verdade é menos perigosa do que uma mentira mal contada. Um pouco,
admitiu, a voz quase inaudível. Irmã Beatriz fechou os olhos por um breve instante, como se confirmasse algum pressentimento antigo. Quando os abriu, havia neles algo que Ana Clara não esperava ver. Não era raiva, nem choque. Era alívio. Finalmente, murmurou. Ela deu 2 passos à frente. Ajoelhou-se. Pegou a folha caída, com cuidado quase reverente. E eu rezo há anos para que alguém consiga ler o que ela deixou. Inês, lá na sombra, arregalou os olhos. A senhora não conta para a madre? Gaguejou. Irmã Beatriz soltou um riso curto, sem alegria. Acha que foi quem, minha filha, que mandou trancar esse caderno aqui? Como se fosse demônio engaiolado? Ela olhou em volta, instintivamente. A Domitila não ficou louca. Fizeram parecer loucura, porque ninguém aqui gosta de escrito que não pode ser apagado com água benta. Virou-se para Ana Clara. Você entendeu o que ela escreveu sobre o poço? O coração de Ana Clara pareceu tropeçar dentro do peito. Ainda não tudo, mas o chão cheira a ferro e Eco não pede ajuda pelo nome. Irmã Beatriz assentiu, com os olhos umedecendo. Eu era a única que ainda escutava. Nas primeiras noites, o resto fechou o ouvido com reza. Ela respirou fundo. Se você consegue ler o que ela deixou, então foi para você que ela escreveu. Ana Clara recuou um passo. Eu não pedi. Ninguém pede esse tipo de coisa, cortou Irmã Beatriz. Mas o tom não era de repreensão, era de cansaço. Mas se calhar de cair na sua mão, ou você vira o rosto, ou faz alguma coisa com o que sabe. O corredor pareceu encolher. O vidro do nicho refletia agora as 3 figuras ali. A noviça com o diário na mão, a outra noviça encolhida na sombra e a freira da enfermaria, carregando nos olhos histórias que nunca contaram em alta voz. O que a senhora quer que eu faça? Ana Clara arriscou, mais assustada do que gostaria de admitir. Irmã Beatriz passou a mão pela testa, como se o gesto pudesse afastar anos de omissão forçada. Primeiro leia tudo o que conseguir. Domitila não escrevia à toa. Ela se aproximou mais, baixando ainda mais o tom de voz. Depois, quando você tiver certeza do que viu ali, a gente decide como mexer no que está enterrado. Os olhos de Beatriz desviaram por um segundo para o pátio escuro, onde o poço dormia, quieto demais. É porque neste lugar, tudo o que fingem ter sido vontade de Deus deixou rastro humano em algum canto. Ela recolocou o diário nas mãos de Ana Clara. Mas cuidado! Tem gente aqui que prefere 1000 vezes acreditar em assombração do que em crime cometido por quem usa batina ou véu. Um vento mais frio varreu o corredor. A lamparina vacilou, como se fosse se apagar, mas resistiu. Dois voltem para o dormitório. Se nos virem juntas aqui, vai ser pior, concluiu Irmã Beatriz. Ana Clara assentiu, sentindo o peso do livro e de uma escolha que ainda nem sabia como fazer. Guardou o diário de volta no nicho, fechou a portinhola, girou a chave, mas por dentro sabia que nada mais estava fechado. Nem o segredo de Domitila, nem a paz superficial do convento. Enquanto caminhavam de volta, ela e Inês em silêncio, o som da água do poço parecia acompanhar cada passo. Pingos imaginários, correntes invisíveis. Um murmúrio que talvez fosse só vento, ou talvez fosse memória de alguma coisa jogada lá dentro que nunca teve direito a velas acesas. Naquela noite, quando deitou outra vez na cama estreita, Ana Clara entendeu que não tinha sido abandonada ali apenas para ser esquecida. Tinha sido largada no único lugar onde um segredo antigo esperava por alguém que soubesse ler. O convento dormia, mas sob os sonhos das freiras, algo começava a se remexer. E lá no fundo do poço, o cheiro de ferro parecia mais forte do que nunca. A sensação era clara. Alguém, em algum tempo, tinha tentado afogar uma verdade ali. Mas verdades, quando escritas, sabem nadar muito melhor do que se imagina. E agora, graças a uma noviça que nunca deveria ter posto os olhos naquele diário, elas começavam a subir à tona. Lentas, pesadas, impossíveis de segurar para sempre. Na manhã seguinte, o sol nasceu como se nada estivesse errado. O pátio clareou.
As galinhas ciscavam perto do muro. O sino chamou para a primeira reza. Mas por dentro, em Ana Clara, era como se o dia estivesse sempre meio nublado. Ela repetia as orações de cor, em uníssono com as outras. Mas cada palavra de Domitila, lida na noite anterior, voltava como se fosse eco dentro de igreja vazia. Madre diz que é vontade de Deus que aceitemos tudo caladas. Hoje ouvi grito vindo do poço. Eco não pede ajuda pelo nome. Durante o café fraco, Ana Clara viu quando o portão do convento se abriu. Uma figura entrou, batina preta, passos seguros. O padre, barba bem aparada, mãos muito limpas, olhos que passavam por cima das noviças como se fossem parte do mobiliário. Ele cumprimentou Madre Angélica com um gesto de cabeça, sem sorriso. Ela o conduziu para dentro, em direção à sala da superiora. Enquanto passavam pelo refeitório, um detalhe fez o estômago de Ana Clara apertar. O bolso interno da batina, entreaberto por um instante, quando ele abaixou a mão, mostrou o contorno de uma bolsa de couro, repleta. Como quem sai de casa de fazendeiro rico, não de convento de penitência. Inês, sentada ao lado, percebeu o olhar imóvel de Ana Clara. É o confessor das famílias grandes, ela murmurou. Sempre que vem, Madre sai mais pesada de moeda e mais leve de consciência. Ana Clara arriscou amarga. Inês fingiu não ouvir. Medo tem ouvidos rápidos. Depois da refeição, Ana Clara foi chamada à enfermaria. Seu coração gelou. Por um segundo, achou que irmã Beatriz tivesse mudado de ideia, resolvido denunciá-la. Mas, ao chegar, a encontrou sozinha, organizando frascos, cheiro de erva, álcool e um fundo azedo de remédios esquecidos. Feche a porta, Ana Clara, pediu ela sem olhar. A noviça obedeceu. Aquilo que você leu voltou na cabeça. Ela assentiu. Não paro de pensar. Beatriz apoiou as mãos na mesa, como se estivesse prestes a confessar algo que carregava há tempo demais. Domitila me procurou, uma semana antes de adoecer. Fez aspas invisíveis no ar com as pontas dos dedos. Disse que tinha coisa errada com o padre, com a madre e com certas doações. Falou em casas tomadas, mulheres mandadas para cá à força, heranças desaparecidas. Ana Clara sentiu o próprio sobrenome pesar dentro dela. Albuquerque, casa antiga, terras, tudo aquilo que de repente tinha se transformado em silêncio e internação por zelo espiritual. E a senhora acreditou nela? A voz saiu mais áspera do que pretendia. Beatriz encarou a noviça. Eu vi os roxos no braço dela, o corte perto da têmpora, a boca rachada de quem tentou gritar com a mão alheia em cima. Ela encolheu os ombros. Febre não faz isso. O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra de túmulo. Por que não falou nada? Ana Clara insistiu, sentindo a raiva e o horror se misturarem. Beatriz sorriu sem humor. Falar com quem, minha filha? Com o bispo, que é amigo de infância do padre? Com as freiras, que comem do mesmo prato das esmolas deles? Ela abaixou a voz ainda mais. Às vezes, o que mantém essas paredes de pé não é fé, é medo de perder o pouco que se tem. Ana Clara apertou os punhos, mas alguém escreveu. Exato, Domitila escreveu. E agora alguém finalmente lê. Beatriz pegou um pequeno maço de chaves, num gancho atrás da porta. Havia muitas, de tamanhos e formatos diferentes. Separou uma mais comprida, com as bordas gastas. E à noite, depois das completas, vá até a porta da biblioteca. As palavras pareceram pesar no ar. Tem certeza? Murmurou Ana Clara. O diário fala de papel sendo virado. Não fala? De luz acesa lá dentro, ela empurrou a chave na direção da noviça. Quero ver se essa assombração não tem mais cheiro de contabilidade humana do que de alma penada. Ana Clara pegou a chave. O metal estava frio, apesar do calor do dia. E a senhora? Se forem pegar alguém, que peguem quem tem menos a perder. Beatriz respondeu. Eu já sofrera velha demais para achar que dá para sair incólume de briga com gente de batina. O olhar dela, porém, brilhava de uma coragem cansada, que Ana Clara nunca tinha visto ali dentro. Veja o que encontrar, depois me conta. Se a gente for cair, que seja sabendo pelo menos em qual lama se meteu. A noite demorou a chegar.
Cada tarefa parecia alongar o tempo. Lavar panelas, arrumar bancos da capela, rezar ladainhas intermináveis, que falavam de resignação e recompensa futura. Enquanto movia as mãos, Ana Clara pensava na biblioteca. Quase nunca vira a porta aberta. Sabia apenas que ficava no corredor mais afastado, perto do antigo arquivo. Ali, diziam, moravam livros velhos demais para serem mexidos por noviça. Quando o sino tocou, anunciando o grande silêncio, seu coração respondeu, com um repicar próprio. No dormitório, as jovens se ajeitaram nas camas. Inês olhou para ela tensa. Hoje? Sussurrou. Hoje, respondeu Ana Clara. Esperaram as primeiras respirações pesadas. O ranger do último leito. O estalar distante de alguma janela. Então se levantaram. Desta vez, não houve quem as impedisse. Os pés descalços tão leves que quase não faziam som. Passaram pelo corredor do nicho. O vidro refletia apenas sombras. Era como se o diário lá dentro observasse sem poder se mover. Vamos direto, decidiu Ana Clara. Se ficarmos parando, nunca chegamos. O corredor da biblioteca era mais estreito do que ela imaginava. As paredes pareciam se inclinar um pouco sobre quem passava. No fim, uma porta de madeira escura, mais alta que as outras. Uma pequena cruz esculpida no topo e uma fechadura antiga. Ana Clara tirou a chave do bolso interno do hábito. Suas mãos tremiam. Se não abrir rápido, a gente volta, murmurou Inês, sem disfarçar o medo. Mas a chave girou, como se estivesse acostumada àquele movimento. Um clique seco. A porta se abriu alguns dedos, rangendo. Do interior veio um cheiro forte de papel velho, misturado à poeira e algo ainda mais difícil de nomear. Não era exatamente mofo. Era uma espécie de silêncio guardado em páginas. Não acende vela, pediu Inês. Se alguém ver luz por baixo da porta, Ana Clara assentiu. Havia uma fresta de claridade, vinda de uma pequena janela alta, deixando a sala mergulhada num cinza azulado. Entraram. Fileiras distantes, livros grossos de capa de couro, registros de batismo, de casamento, códices de regras. O chão de madeira rangia sob o peso delas. O que a gente procura? Inês perguntou. Ana Clara inspirou fundo. Domitila deve ter dado alguma pista. Fechou os olhos por um instante, invocando as frases que conseguira montar. Eles pensam que Deus não vê, mas eu vejo. E vou escrever tudo. Procurem onde a água é mais funda e o chão cheira a ferro. Hoje ouvi grito vindo do poço. Nada falava diretamente da biblioteca. Até que, de repente, uma lembrança despontou, quase esquecida. Um pedaço de frase, em página que ela tinha lido rápido demais. Bíblia se esconde em papel atrás da palavra de Deus. Olhou em volta. Da Bíblia. A gente precisa achar uma. Inês franziu a testa. Aqui? O pulsetro, uma grande, daquelas de altar, foram tateando pelas prateleiras. No canto, sobre uma mesa, estava um volume enorme, coberto por um pano. Ana Clara puxou o tecido. Uma nuvem de poeira subiu, fazendo as duas tossirem baixo. A capa era de couro escuro, com as bordas gastas. Deve pesar mais que eu, murmurou Inês. Ana Clara abriu o livro com cuidado. As páginas amarelecidas traziam letras em latim, cantos, referências, nada demais. Até que, ao passar quase pela metade, alguma coisa fez um som abafado, como se tivesse escorregado de um compartimento oculto. Entre o miolo do livro e a lombada, havia um espaço falso. De lá, caiu um conjunto de cadernos menores, amarrados com cordel. Ana Clara sentiu o coração parar por um segundo. Inês levou a mão à boca. Mas, pelo amor de Deus, Ana Clara pegou os cadernos. A capa de cada um era simples, sem título. Mas bastou abrir o primeiro para entender do que se tratava. Nomes, datas, quantias, lista de propriedades, doações forçadas, viúvas, órfãs, mulheres sozinhas, que de repente tinham sido recomendadas ao convento para bem de suas almas, deixando para trás casas, terras, gado. Isso é, Inês não conseguiu completar. Registro, não de almas, de bens, sussurrou Ana Clara,
a voz trêmula. Os dedos percorriam as linhas, até que pararam. Família Albuquerque, propriedade e engenho desativado. Uma filha, destinada ao recolhimento. Ao lado, uma assinatura. Ela reconheceu boa parte das letras. Era o mesmo tipo de caligrafia que vira em cartas familiares. Um parente distante. Aquele mesmo que a deixara no convento, sem descer da charrete. O mundo girou por um instante. Ana? A voz de Inês vinha de longe. Ela apertou o caderno. Então era isso. Não havia vocação. Não havia milagre. Havia apenas somas frias, escritas a tinta escura. Tudo milimetricamente calculado. Eles me venderam, murmurou, de um jeito limpo, como quem faz negócio com Deus. Mais adiante, outras anotações. Domitila, externa, sem bens. Entrada autorizada como mão de obra. E na mesma página, um risco mais recente, feito talvez às pressas. Não consta saída. Ana Clara e Inês se entreolharam, mas disseram que ela foi levada. Inês começou, pro médico, e morreu. As letras diante delas desmentiam a história com uma frieza que doía mais do que qualquer grito. Domitila entrara, mas nos registros internos nunca saíra. Ela sabia, respirou Ana Clara, passando a mão pelo rosto. Viu essas listas, descobriu. Fechou o caderno com força e foi parar no poço. A frase pairou na biblioteca como um pássaro de mau agouro. Antes que pudessem reagir, um som as fez gelar. À porta da biblioteca, Ranger, alguém do lado de fora, testava a maçaneta. Trancou. Inês sussurrou quase sem voz. Não! O sangue de Ana Clara gelou. Na pressa eu só empurrei. A maçaneta girou de novo. Um suspiro irritado atravessou a madeira. Uma voz conhecida, contida, mas com a severidade de quem está acostumada a ser obedecida. Quem deixou essa porta aberta à noite? Madre Angélica. Os olhos de Ana Clara correram pela sala, desesperados. Não havia muitos lugares para se esconder. Atrás da grande estante lateral, um pequeno vão, onde alguns volumes estavam empilhados no chão. Ela puxou Inês pela mão. Vem. As duas se encolheram ali, tentando fazer o corpo desaparecer. Entre madeira e poeira, a porta se abriu com violência. Passos firmes entraram. Petit, eu sei que tem alguém aqui. A voz de Madre Angélica cortou o silêncio. Ela andou até a mesa. O peso da Bíblia falsa estava deslocado. Os cadernos ainda estavam abertos. O tempo pareceu parar. Ana Clara sentiu suor gelado escorrer pelas costas. Madre Angélica folheou os papéis. Silêncio. Nenhum grito. Nenhuma exclamação. Apenas o som seco das páginas sendo viradas. Quando falou, a voz vinha baixa, mas carregada de algo que Ana Clara não saberia nomear. Curiosas. Sempre as curiosas. Um estalo. Ela batia com os nós dos dedos na capa da Bíblia. Não foi à toa que Deus tirou a lucidez de Domitila. Quem mexe demais com o que não é para seus olhos acaba sem direção. As palavras a atingiram como tapa. Não era confissão, era justificativa. Se eu descobrir quem andou lendo o que não devia, continuou a madre, vai aprender que neste convento tem coisa mais pesada que pecado. Ela fechou o livro com força, levantou o rosto. Por um momento, Ana Clara teve certeza de que aqueles olhos escuros olhavam diretamente para o esconderijo delas. Um silêncio longo se estendeu. Depois, os passos se afastaram. A porta tornou a ranger. Fechou-se. Só então, as duas se permitiram respirar. O ar dentro do pequeno vão parecia mais rarefeito. Inês tremia visivelmente. Ela sabe. Ela desconfia, corrigiu Ana Clara. Embora não acreditasse muito nas próprias palavras. Saíram devagar de trás da estante. A biblioteca era a mesma. Mas agora, mais do que lugar de livros, parecia um campo de batalha invisível. Ana Clara recolheu um dos cadernos. Enfiou-o sob o hábito, junto ao peito. Isso é prova demais para ficar aqui. Vai levar? Inês arregalou os olhos. E se te revistarem? Vão revistar quem? A noviça que ninguém quer ver. Ou a madre que sorri para o padre. A ironia soou amarga até para ela mesma. Fecharam a porta por dentro. Desta vez com cuidado. Voltaram pelos corredores em silêncio.
Cada passo medido. No dormitório, tudo igual. Respirações, roncados leves, uma noviça mexendo-se no sono. Ana Clara guardou o caderno dentro do colchão fino, num rasgo discreto no pano, que alguém já tinha feito antes, para esconder qualquer coisa menos perigosa que aquilo. Deitou-se, mas o sono não veio. Na madrugada, entre um devaneio e outro, ela teve certeza de ter ouvido distante o ranger do sarilho do poço, como se alguém estivesse puxando ou baixando alguma coisa pesada. No meio da noite, quando finalmente o primeiro clarão cinzento entrou pelas frestas da janela, os olhos de Ana Clara ardiam. Levantou-se com as outras. Rezou, trabalhou, mas o mundo agora tinha outra cor. Já não havia espaço para acreditar em maldição. Havia gente, cálculo, frieza e o corpo de uma freira que em algum ponto do passado recente tinha sido apagado, como se fosse erro de escrita. Na hora do descanso breve, antes do almoço, Ana Clara voltou ao dormitório sozinha. Queria conferir o esconderijo. Ergueu o colchão, procurando o rasgo. Foi então que percebeu. O caderno ainda estava ali, mas sobre ele havia uma folha dobrada. Papel igual ao do diário de Domitila. Caligrafia nervosa. Tinta escura, um pouco borrada, como se tivesse sido escrita às pressas. As palavras, porém, não eram código. Estavam claras, diretas. Se você conseguiu chegar até os registros, é porque fez o mesmo caminho que eu. Não confie em quem diz que é vontade de Deus. Que certas coisas fiquem escondidas. Se quiser a verdade, vá até o poço quando o sino bater 3 vezes seguidas, fora de hora. Eu vou te mostrar aquilo que não me deixaram contar em vida. Ana Clara sentiu o chão tremer sob os pés. Lá fora, o convento seguia sua rotina. Aqui dentro, num pedaço de papel que não devia existir, uma voz que já estava morta parecia chamá-la pelo nome. E longe dali, no centro do pátio de pedra, o poço esperava, silencioso, profundo, com aquele cheiro de ferro que nenhum salmo conseguia disfarçar. Alguma coisa em breve iria romper o silêncio daqueles muros. Mas Ana Clara ainda não sabia se, quando isso acontecesse, alguém sairia inteiro do outro lado. O dia correu inteiro, como se nada tivesse mudado. Reza, trabalho, silêncios educados. Só Ana Clara sabia que, debaixo de tudo, havia agora uma promessa escrita, num pedaço de papel imprudente. Quando o sino bater 3 vezes seguidas fora de hora, ela dobrou a folha de Domitila até ficar miúda. Guardou dentro do hábito, junto ao peito. O papel parecia queimar ali. Pensou em mostrar à irmã Beatriz. Pensou em rasgar. No fim, fez a única coisa que sabia fazer, desde que chegara naquele lugar. Esperou. Esperou durante o almoço, enquanto o padre, com mãos limpas, benzia o refeitório com uma pressa estranha. Esperou durante a tarde, enquanto lavava chão e sentia de longe o cheiro metálico do poço, subindo com o vento. Esperou à noite, quando as completas foram rezadas, mais rápido que de costume, como se alguém tivesse pressa de encerrar o dia. O grande silêncio foi anunciado. As freiras recolheram-se, portas fechadas, velas apagadas. O convento mergulhou naquela escuridão conhecida, onde cada ruído pequeno parecia grito. Ana Clara deitou-se, mas não fechou os olhos. O mundo inteiro parecia concentrado nos ouvidos dela. Ela não sabia de onde viria, nem quando. Sabia apenas que, se o sino tocasse na hora errada, não ia ser por engano. O tempo passou, lento como água grossa. Em algum lugar, um rato correu por dentro da parede. Alguma noviça virou de lado, rangendo o estrado da cama. Um cão latiu distante, lá fora, do outro lado do muro. E então aconteceu. Um único repique, forte, deslocado. Não era o toque das orações. Não era o anúncio de hora cheia. O som cortou a madrugada, como faca afiada. O coração de Ana Clara parou por um instante. O segundo toque veio logo depois. Meio grave, mas pesado. Inês sentou-se na cama, os olhos arregalados na escuridão. Você ouviu?
A terceira badalada finalmente desabou, prolongada, como se alguém tivesse dado ao sino um empurrão decidido demais. 3, fora de hora. Ana Clara levantou antes de pensar. Os pés mal tocaram o chão. Agora, murmurou. Inês segurou o terço como se ele fosse corda de poço e ela estivesse pendurada. Vai mesmo? Foi para isso que ela escreveu. Inês respirou fundo. Se eu morrer, quero pelo menos saber de quê. As duas saíram. O corredor estava ainda mais escuro que nas outras noites. Nenhuma lamparina, nenhum clarão. Somente a lua escorrendo pálida pelas frestas altas do claustro. Do lado de fora, no pátio, um vulto se movia. Fossem outras, teriam voltado para a cama. Ana Clara, porém, já tinha passado do ponto de retorno. Encostou-se à parede, puxando Inês pela manga. Do abrigo das sombras, enxergou. Madre Angélica estava junto ao poço, o rosto duro, mais pálido que o hábito. Ao lado dela, o padre, sem batina de missa, só a roupa escura, prática, como de alguém que veio para trabalho e não para sacramento. Sobre a borda do poço, um rolo grosso de corda. Preso a ele, algo pesado, que rangia quando era puxado. Não devia ser necessário tudo isso. A voz do padre veio baixa, mas suficiente para atravessar o pátio. Era para ter sido resolvido anos atrás. Madre Angélica mordeu o lábio. Ela não devia ter deixado nada escrito. Ana Clara sentiu a própria pele gelar. Ela... Dá-me lá. E agora essas meninas remexendo, continuou o padre. Você mesma me disse que achou o livro mexido. Madre Angélica apertou a corda com força demais. Noviça curiosa. É mais perigosa que qualquer demônio. Ele soltou um riso curto. Demônio não escreve. Só quem escreve é gente que quer que o mundo saiba demais. A corda esticou. Algo subia do fundo. A água pingava grossa, batendo no chão de pedra, como chuva fora de hora. Ana Clara fechou os olhos por um instante. Quando tornou a abri-los, viu um saco grosso, de lona escura, ensopado, apareceu na boca do poço. Os dois se inclinaram, puxando. A água escorria, levando um cheiro forte de ferrugem, de coisa guardada demais. Se alguém encontrar isso, murmurou Madre Angélica. Ninguém vai encontrar. O padre cortou. Amanhã cedo, estarei a caminho da capital, com as contas em dia. Você vai dizer que alguns registros se perderam, que o poço teve de ser limpo. Ela hesitou. E quanto ao que está aqui dentro? Ele parou. A lua bateu de lado no rosto dele. Por um segundo, não se parecia com um homem de igreja. Parecia só um homem, cansado de se esconder atrás de símbolos. Ossos não falam, madre. Ela fechou os olhos, como quem recebe bofetada. Mas deixa um rastro. Ana Clara sentiu o chão fraquejar. O saco foi arrastado. Para longe do poço. Os dois desapareceram, atrás de uma parede, indo em direção ao fundo do convento, onde ficava um pequeno portão que dava para o mato. Vamos voltar. Inês sussurrou em pânico. Já vimos demais. Não, respondeu Ana Clara, com a voz mais firme do que se sentia. Ela se desvencilhou da amiga. Em vez de fugir, atravessou o pátio em silêncio. Como sombra, foi até o poço. A corda ainda balançava, solta, como se tivesse lembrança de peso. O cheiro de ferro era agora quase insuportável. Ela se inclinou, o coração batendo na garganta. Não viu nada, além de escuridão. Mas o som da água parecia diferente, como se não estivesse só. Fechou os olhos, prendendo a respiração. Não ouviu voz, não ouviu lamento. Ouviu apenas o próprio sangue e, misturado a ele, o eco de uma frase. Se quiser a verdade, vá até o poço quando o sino bater 3 vezes. Domitila, do jeito que podia, tinha cumprido a promessa. Não aparecendo em forma de sombra, nem arrastando correntes, mas deixando que olhos vivos vissem o que os mortos não podiam mais testemunhar. Na manhã seguinte, a rotina tentou continuar, mas existia coisa que já não cabia no costume. Enquanto as freiras
se alinhavam no coro. Um burburinho estranho começou na portaria. Batidas fortes no portão. Vozes masculinas. Um nome que fazia tempo não ecoava ali dentro. O padre empalideceu. Madre Angélica apertou o crucifixo como se quisesse se agarrar nele para não afundar. O homem que entrou não tinha cara de santo, nem de devoto. Tinha cara de alguém acostumado a ver mentira, vestida de respeito. Trazia nas mãos um papel com selo da comarca. Carta. Denúncia. Confirma reconhecida, assinada por um parente de Ana Clara, aquele mesmo que a entregara ali sem descer da charrete. Só que desta vez não era ele o dono da narrativa. Alguém havia escrito antes. Alguém tinha enviado dias antes um relato detalhado sobre doações forçadas, propriedades desviadas, freira desaparecida, sem registro de saída. O delegado ergueu os olhos. Recebi isso da cidade. Uma carta sem nome de remetente, mas com informação demais para ser invenção. A carta falava de cadernos escondidos numa bíblia de biblioteca. Falava do nome Domitila, apagado dos registros. Falava de um poço que cheirava demais a ferro para ser só água. Madre Angélica tentou sorrir. As pessoas inventam muitas coisas, doutor. Contra a igreja, contra Deus. Ele a cortou. Contra Deus eu não sei, mas contra gente de carne e osso eu investigo. Mandou homens ao pátio. Ordenou que baixassem o balde até o fundo do poço, que remexessem, que procurassem. As freiras assistiam, algumas rezando, outras fingindo não ver. Ana Clara, no meio delas, sentia as pernas trêmulas. Uma parte dela queria que não achassem nada, porque se nada fosse encontrado, talvez o horror pudesse ser varrido para trás da porta, como poeira. Mas outra parte, maior, já sabia que horror escondido apodrece tudo em volta mais rápido. Depois de um tempo, que pareceu uma eternidade, os homens começaram a puxar. Vieram lamas, pedras e, por fim, um resto de tecido de hábito presa entre correntes. Algo duro. Por baixo, o delegado fez sinal para que afastassem as freiras. Mas era tarde. Algumas já tinham visto o brilho descarnado de ossos vindo à tona. Não havia mais lenda. Não havia mais só eco. Havia um corpo, ou o que restava dele. E junto às costelas, presa num cordão corroído, uma pequena medalha com um nome gravado. O mesmo que todas tinham aprendido a não pronunciar. Domitila. Os dias seguintes misturaram fé e escândalo de um jeito que nenhum livro de reza ensinava. O convento foi interrogado, livro por livro, registro por registro. Os cadernos achados por Ana Clara na biblioteca foram levados como prova. Neles, o delegado leu em voz alta aquela anotação fria: Domitila, entrada autorizada como mão de obra. Não consta saída. O padre negou de início. Disse que tudo não passava de invenção de mulheres impressionáveis. Disse que o poço guardava apenas água e castigo divino. Mas a água, diante de testemunha, tinha devolvido ossos. E ossos, ao contrário de palavras, não ficam vermelhos, de vergonha. Madre Angélica tentou jogar tudo nas costas de uma freira perturbada que se jogou, mas as marcas nos ossos, as amarrações no corpo, diziam outra coisa. Amarra-se quem se quer calar, não quem quer partir. Irmã Beatriz foi chamada a depor. Os olhos cansados, o rosto pálido, mas a voz firme. Falou dos roxos no braço de Domitila, do corte na têmpora, do grito na noite, em que disseram que ela foi levada ao médico. Falou da Bíblia oca, dos cadernos, do diário na capela. Quando saiu, olhou rápido para Ana Clara. Mais tarde, quando o movimento acalmou, foi até ela na enfermaria. Fechou a porta, como fizera da primeira vez. Aquela carta. Foi a senhora? Ana Clara perguntou. Beatriz sorriu sem alegria. Anos atrás, Domitila me deixou pedaços de escrita, bilhetes. Tenho a letra dela gravada na cabeça. Olhou para a bancada
onde alguns frascos tremiam, com o peso de qualquer verdade. E a última coisa que ela escreveu foi aquele aviso sobre o sino. Eu guardei, covarde, achando que, se fingisse que nunca tinha visto, talvez a culpa sumisse. Passou a mão pelo rosto. Quando percebi que você tinha achado o diário e os cadernos, senti que a chance tinha voltado. Respirou fundo. Foi aí que coloquei o bilhete. No seu colchão. Ana Clara a encarou. Os olhos marejados. Então, não foi recado de Alma? Beatriz balançou a cabeça. Se Alma pudesse escrever do outro lado, tinha muita parede manchada de verdade por aí. Aproximou-se um pouco mais. Foi só uma mulher que viu demais, tentando avisar outra que estava começando a ver. As duas ficaram em silêncio. Lá fora, o convento vivia o seu terremoto. Padre afastado, madre substituída, investigações. Algumas famílias, ao descobrir o esquema, tentaram abafar. Outras viram ali brecha para se livrar de dívidas, entregando nomes e documentos. Ana Clara foi chamada diante do delegado. Contou o que tinha lido nos registros sobre a família Albuquerque. Contou da entrega generosa em troca do seu recolhimento. Cartas foram enviadas para a cidade. Parentes antes tão distantes apareceram, agora preocupados em provar que não sabiam de nada. Mas tinta em papel tem essa mania ingrata de sobreviver a gente. Os cadernos mostravam assinaturas demais para alguém alegar ignorância sem corar. No fim, o padre foi transferido sob alegação de escândalo. Não chegou a apodrecer em cadeia. Homens como ele, naquele tempo, raramente apodreciam. Mas perdeu o cargo, perdeu a batina. Acabou, anos depois, celebrando missa em Vila Pequena, quase escondido, sem o brilho que lhe dava tanta coragem para mexer com vida de mulher alheia. Madre Angélica foi obrigada a se retirar, mandada para outro recolhimento. Desta vez, não para mandar, mas para obedecer em silêncio. O convento, por alguns anos, virou lugar de sussurros. Algumas noviças voltaram para casa, outras ficaram, por falta de opção. Inês, aquela que apertava o terço como se fosse âncora, resolveu ficar. Mas nos anos seguintes, foi uma das poucas que insistiu em ensinar as que chegavam a ler. Livro demais não enlouquece ninguém, dizia. O que enlouquece é não poder escrever o que vive. Ana Clara, depois de muita discussão, foi tirada de lá. Não por bondade, mas porque a família percebeu que mantê-la internada num convento investigado pegava mal demais, até para eles. Foi viver com uma tia distante, numa casa menor, sem engenho, sem glória, mas com portas que, pelo menos, não tinham trinco por fora. Levou consigo duas coisas: uma página do diário de Domitila, aquela primeira, onde se lia, por baixo do código: eles pensam que Deus não vê, mas eu vejo, e vou escrever tudo. E um hábito velho, não como lembrança de fé, mas como lembrança de um tempo em que mulheres eram vestidas de penitência para encobrir ganância de homem. Anos mais tarde, quando alguém na família quis apagar a história, ela escreveu de novo, reescreveu, linha por linha, colocou nomes, datas, valores, não para assombrar, mas para lembrar que, por trás de cada sussurro de assombração em convento antigo, quase sempre existe um poço, um livro e uma mão de carne e osso que empurrou alguém. No convento de Santa Efigênia, nunca mais falaram em diário que se mexe sozinho. Descobriram, pelas investigações, que era a irmã Beatriz, quem, durante anos, entrava escondido na capela para verificar se ninguém tinha quebrado o vidro. Era ela quem mudava o caderno de lugar, nervosa, rezando sem saber se tinha feito a coisa certa. Ao não entregá-lo, as luzes na biblioteca à noite eram só Madre Angélica e o padre, acertando contas que não podiam aparecer nos livros oficiais. Os ecos do poço eram vozes de gente aflita, tentando abafar culpas que não afundavam. Não havia demônio, havia cálculo, havia medo, havia poder.
O verdadeiro monstro, como quase sempre, não tinha chifre, nem rabo, só mãos muito limpas e palavras muito bem colocadas. Domitila, que chamaram de louca, não viu sua própria justiça em vida, mas deixou, num diário que ninguém queria ler, o mapa de um crime que nasceu de ganância humana e foi vestido de castigo divino. E Ana Clara, a menina abandonada no convento para ser esquecida, acabou sendo a única que soube ler. Não porque via além do véu, mas porque tinha aprendido com o pai a desconfiar de qualquer linha que fosse retinha demais para ser verdade. Hoje, quando alguém passa pelo antigo poço, no interior de Pernambuco, e fala em alma penada da freira que ainda chora lá dentro, o vento às vezes faz um barulho estranho nas pedras. Parece gemido, parece lamento. Mas se você ouvir com atenção, vai ver que é só isso. O som de uma história humana que tentaram afogar e que mesmo